Boa noite. Meu nome é Rebeca, eu curso Pedagogia pela modalidade EAD, pela Unicinos. Eu gravo esse vídeo em resposta à atividade acadêmica da, da disciplina de História da Educação, e como tarefa a educação na ditadura militar. Essa tarefa foi bem interessante realizar no momento em que a gente está na educação, em que professores precisam de greve para receber seus salários em dia. Então, eu achei bem interessante, porque muito do conteúdo que eu estudei, que eu li e que eu sabia, mas não assim com detalhes. Eu pude ter detalhes do que eu já tinha alguma ideia e me remeteu ao que está ocorrendo hoje em dia. Peço desculpa qualquer barulho externo, porque eu tenho. É bem barulhenta a minha casa, então eu já peço desculpas antecipadamente qualquer barulho externo que tiver. Mas com relação à educação na ditadura militar. Eu estudei que ela iniciou no dia 31 de março de 1964, a com a queda do presidente, na atualidade, João Goulart. De forma mais geral, eu pude perceber que a educação teve um papel muito importante na ditadura militar. Porque, de início, a primeira preocupação dos ditadores, inicialmente foi iniciou com o presidente Castelo Branco e Costa e Silva, no caso, então. Iniciou, a primeira preocupação que eles tiveram foi a censura. Censurar o que seria dito em sala de aula, censurar o que poderia se estudar, censurar os DCEs, no caso, os acadêmicos, onde eles se reuniam, censurar toda e qualquer possibilidade deles se reunirem ou deles terem alguma voz, deles se unirem para falar qualquer coisa a esse respeito. Então, essa foi a primeira preocupação. Então, a gente já nota como a educação é importante, porque a educação instiga a pensar. Então, foi a primeira preocupação deles foi barrar. Não vamos, não queremos que eles pensem. Então, foi a primeira preocupação. Isso se estendeu durante toda inicialmente foi na graduação, mas isso depois foi até reduzir o que os professores ensinavam em sala de aula, tirar filosofia, juntar geografia com história e reduzir carga horária, ter pessoas ligadas ao governo, vigiando os profissionais em sala de aula, extremamente abusivo e totalmente censurado e sem nenhuma preocupação com conteúdos, e sim com as pessoas têm que saber ler e escrever porque precisa isso para atuar profissionalmente, mas assim, externamente, se a pessoa sabe, quanto menos ela souber, melhor. Saber ler e escrever é o mínimo que foi necessário, depois futuramente já mais à frente na ditadura, mas é só porque se tornava necessário, porque eles queriam um mínimo de pensamento. E isso aos poucos foi sentindo porque foi faltando, as pessoas foram aos poucos, bem poucos, porque eu acho 20, foram no total 21 anos de ditadura. Isso é muito tempo, então foi aos poucos, mas bem devagar as pessoas foram notando que a economia estava caindo, foi afetando o bolso das pessoas mais incisivamente, elas foram notando que elas não tinham nenhuma liberdade, então à medida que isso foi sendo notado, aí sim, a OAB, também as mídias e as pessoas mais de posse, as pessoas foram notando que isso estava influenciando essa censura
estava extremamente abusiva, pessoas exiladas por falar mal do governo, e tudo isso aos poucos foi sendo notado e foi se tornando uma voz mais ativa. E aí sim foi se derrubado, mas ainda tem resquícios daquela época na educação de hoje em dia. Então a gente nota como foi algo muito profundo que ocorreu e que ainda tem resquícios até hoje. Então eu não posso me estender muito no vídeo, mas realmente a gente nota que foi algo extremamente profundo e extremamente incisivo que foi feito no governo, e que ainda a gente pode sentir várias coisas que foram alteradas naquela época e que a gente ainda sente hoje em dia. Então, não posso me estender mais, já acabou meu tempo, mas realmente é bem interessante e mais pessoas deveriam ler. Gostaria muito de poder enviar diretamente esse conteúdo, né? Principalmente esse módulo, esse conteúdo em específico, para o nosso querido amado governador Eduardo Leite, para ele repensar um pouco as atitudes dele no governo. Mas, enfim, o trabalho é sobre educação na ditadura militar, não vou me estender mais. Agradeço um conteúdo muito importante, principalmente como futura educadora, e boa noite.